Olá, queridos alunos da segunda série, estamos iniciando mais um momento da nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês hoje na nossa aula de número 7, que é a aula de revisão, e daqui a pouquinho a gente realiza a nossa avaliação. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, a gente começou a nossa unidade número 1 falando sobre movimentos migratórios. E aí a gente vai recordar, movimentos migratórios é quando a população ela realiza esse deslocamento trocando de domicílio. Então ela vai deixar um município por outro, um estado por outro e até mesmo um país por outro. E quem realiza esse movimento migratório nós vamos chamar de migrante. Então, migrante é a pessoa que realiza o movimento de migração. Mas a gente também pode ter tipos de movimentos migratórios. E a gente vai agora ver uma diferença principal entre duas palavrinhas que todo mundo sempre se pergunta. Professora, quando é que é migrante e quando é que é imigrante? Então, a gente vai agora verificar justamente essa diferença. Então, agora, vocês já estão vendo aqui, já estão conseguindo ler, inclusive, o conceito. Quando eu vou imigrar, né, eu vou realizar o movimento de imigração, olha, eu estou entrando em um novo território, em um novo país, em um novo estado, em um novo município. Então, o movimento de imigração é quando eu chego nesse novo local. Quando eu saio de um ponto, eu estou emigrando, eu sou emigrante. Então, se eu vou sair de Manaus, eu vou emigrar de Manaus e vou imigrar para a Bahia, lá no Salvador. Então, eu saí, eu emigrei. Eu cheguei, eu estou imigrando. Então, esse é um termo só para a gente verificar, porque às vezes esse movimento de imigração ele vai ser muito grande, fazendo com que haja uma mudança na demografia de determinados países. Alguns países, a gente sabe, estão em conflitos políticos, conflitos religiosos, em guerras civis muito longas. E a população desses locais deixam massivamente o seu local de origem em busca de um refúgio, em busca de um asilo. E quando há essa massiva população se deslocando de um espaço para o outro, há essas mudanças, porque aquele país vai perder uma grande parte da sua população. E, ao mesmo tempo, para onde vai toda essa população? Se a gente citar o exemplo da Síria, que é um país que vem desde 2010, desde lá da Primavera Árabe, sofrendo com conflitos dentro do seu país, questões políticas e religiosas, e também a gente vai ter a guerra civil acontecendo, e isso faz com que muitos queiram sair de dentro do seu território. Atualmente, são mais de 5 milhões de sírios que abandonaram seu país. Hoje são considerados refugiados. Então, olha só, um país perdeu 5 milhões de pessoas. Se a gente lembrar das aulas anteriores, quando a gente falou de população, só o estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes. Então, é como se o estado do Amazonas tivesse ficado vazio. Então, a gente percebe que esse deslocamento populacional, ele pode modificar a demografia, as estruturas sociais e econômicas de um país. A gente também vai verificar agora alguns outros tipos de movimentos, que a gente vai ter os internos e os externos. Os internos é quando acontece dentro do mesmo território, ou seja, não sai dentro do mesmo país. Então, eu posso trocar um estado por o outro, eu posso sair de um município para o outro, mas eu não saio de dentro daquele mesmo território nacional. Então, eu sair de Apuí para Jutaí, eu estou dentro do estado do Amazonas, é uma migração interna. Eu sair do estado do Amazonas para morar no Pará, é uma migração interna, porque também não saiu do território. Agora, por exemplo, como a gente teve aí a migração massiva dos venezuelanos, que vieram muitos aqui para o Brasil, aí eu tenho uma migração externa, que vocês já estão verificando aqui. Externa, quando sai de um país para o outro.
Eu já citei alguns dos fatores que vão levar a população a sair do seu local de origem. Vamos verificar outras. Então, a gente vai existir diversas causas. Elas podem ser religiosas. A gente tem muitos conflitos religiosos lá no continente africano, por exemplo, que uma religião quer predominar sobre outras. Então, aquele que não congrega, que não faz parte daquela mesma religião, acaba sofrendo perseguições religiosas. Pode ser por causas naturais. Então, um terremoto, um tsunami, um vulcão que entrou em erupção, isso faz com que as pessoas deixem o seu local de origem e busquem, um local mais seguro. Podem ser político-ideológicas, como a gente já antecipou, o caso do Afeganistão, da Síria, aonde o próprio governo não consegue manter a paz dentro do seu território nacional. Então, são grupos que ficam disputando o poder dentro do mesmo país. Podem ser psicológicas, podem ser por causa de guerras. A gente viu em 2022 a fuga dos ucranianos por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente vai verificar ao longo da Síria, que a gente verificou também, mas anteriormente vem acompanhando a fuga dos sírios e vão buscando asilo. A gente sabe que a Turquia hoje é o país que mais recebe essa população ali daquele ao redor, a África do Norte, os países da África do Norte, os países ali do Oriente Médio buscam asilo ali na Turquia. Ok? E aí a gente vai verificar que o principal fator de imigração vai ser o fator econômico. Isso porque a população ela busca melhorias na sua qualidade de vida. Então, ela quer ter um melhor salário, um melhor emprego, ter uma perspectiva de vida melhor. Então, ela acaba mudando por causa de fatores econômicos, porque ela sabe que em outro local ela pode receber mais, ela pode ter uma oportunidade diferente que no seu local de origem não tem. Então, o principal fator de imigração vai ser o fator econômico, mas como eu falei, vão existir outros fatores também. E vão existir aqueles locais onde se perde mais população, onde acontece um movimento de repulsão populacional, ou seja, a população se sente com vontade de sair daquele local de origem, e se tem aqueles locais onde vai ocorrer a atração populacional. Então, ali vão ser aqueles países ou locais onde vão ter mais oportunidades de emprego, a qualidade de vida é melhor, então ali os serviços oferecidos, eles conseguem chegar a uma maior quantidade de população. Então, aquele lugar vai atrair a população. E aqui eu já estou nesse cenário onde eu começo a falar das migrações que ocorreram no nosso país, tá? Aí vamos aumentar um pouquinho aqui para eu poder ler com mais tranquilidade e a gente começa falando da migração interna do século XVI e século XVII, que é quando a gente vai estar ainda ali restrito àquele espaço das capitanias hereditárias. O Brasil começou a ser formado, ele foi dividido, os portugueses começaram a chegar e povoar e ocupar o nosso território e eles começam então a ir buscando outras fontes de riqueza. E aí eles vão saindo ali da zona da mata em direção ao sertão e também cada vez mais ao interior do nosso território. Passados os séculos, a gente chega no século agora XVIII, aonde ainda essa população que estava ali no Nordeste continua a se dispersar pelo nosso território. E ocorre com essa dispersão, a interiorização do nosso território, a descoberta do ouro, principalmente em Minas Gerais. E aí muita gente acaba se destinando a esse hoje estado, mas as Minas Gerais antigamente atraíam muita gente, não só da região Nordeste do nosso território, mas como também de outros países em busca de riqueza. Passando mais séculos, a gente chega no século XIX, onde a gente vai ter ali ainda a procura pelo ouro, então a ida da população para a região ali sudeste, principalmente Minas Gerais, e também começa a haver uma maior população indo em direção a São Paulo, aonde vai começar as fazendas de café, cada vez mais atraindo a população.
O que é importante falar é que nesse período a gente vai ter uma população morando no campo. A população urbana ela só vai começar tempos depois. E ainda a gente vai começar o período do ciclo da borracha. Então, muitos nordestinos, aqui eles vão se dirigir para Minas Gerais, outros vão para a Amazônia. Quando tem o primeiro baque, ou seja, a primeira crise da borracha, essa população do Nordeste, parte dela que veio para a Amazônia, agora se dirige para o Sudeste. Passando, a gente chega então no século XX, falando na década de 1950, que a gente vai, já deu um grande salto. A gente vai ter, por exemplo, a inauguração da capital oficial e atual do nosso país, a construção de Brasília, a construção do nosso Distrito Federal atual. Então, muita população, principalmente do Nordeste, buscando emprego, se dirige para poder construir a nossa capital. E a gente vai verificar aí que o nosso território ele vai cada vez mais para o oeste, que é por isso que ele vai ter esse movimento histórico chamado Marcha para o Oeste, que a gente sai ali do nosso Nordeste, o ponto leste do nosso país, e cada vez indo mais para o oeste. Passando agora para a próxima década, de 1900 até 1960, a gente ainda vê a população do Nordeste, agora que vai ser o ápice do movimento migratório do nosso país, indo para o Sudeste, porque agora eu tenho a iniciação da industrialização do nosso país. E ela vai, como vocês sabem, utilizar a estrutura do café, a infraestrutura, as rodovias, os portos, mas tudo ali utilizar o lucro do café que ainda é obtido. A gente vai ter agora o processo de industrialização do nosso país, indo principalmente para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Na década seguinte, até 1970, a gente vai verificar ainda essa ida para o Sudeste em menor quantidade, mas também a gente vai começar a ver que a população vai se espalhar, vai se desconcentrar. A gente vai ter a fundação, a implementação, na verdade, da Zona Franca de Manaus, aqui na região norte, que vai atrair muita gente para cá. Emprego vai estar sendo oferecido, então muita gente vem atrás dessa oportunidade. Passando ainda para a década seguinte, a gente chega no período de 1970 a 1990, aonde a gente vai ter o governo federal, através da expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, eles vão começar a doar terras na região do Centro-Oeste e na Amazônia, e isso vai atrair muitos agricultores, principalmente sulistas, que vão vir para essa direção. E aqui, com a promessa de doação de terras, acabam vindo para a região da Amazônia e Centro-Oeste. E aí, quando chega até praticamente o estado do Amapá. E agora a gente começa a falar do século XXI. Então, as migrações a partir da década de 1990, elas vão seguir algumas tendências. E a gente vai verificar essas tendências nesses mapas a seguir. Então, vamos lá acompanhar nos mapas. Esses dois mapas do século XXI, a gente vai ter, então... A gente vai ter, nesse primeiro mapa, a gente vai verificar a expansão das fronteiras do Brasil em direção aqui à parte central. Olha só, vocês podem observar que essa quantidade de setas é esse movimento migratório da população. E a gente também observa ela vindo para cá, chegando, né, até os estados de Roraima e do Amapá, que são os estados mais ao norte do nosso território. E aí a gente vai ver o crescimento do agronegócio, principalmente voltado para a soja e as demais monoculturas. E já no mapa seguinte, a gente vai observar principalmente esse movimento aqui, ó. É um movimento de migração de retorno. Antes a população nordestina ia com muita frequência para a região sudeste, mas agora, devido a alguma precarização dos serviços oferecidos na região sudeste e também a diminuição das oportunidades de emprego, essa população começa a retornar. E se a gente observar ainda melhor, vocês vão conseguir observar que o movimento migratório, ele passa a ser dentro da mesma região. Olha só aqui, Amazonas para o Pará. Dentro da região Nordeste aqui, há esse deslocamento dentro da mesma região. Então, as migrações do Brasil, elas vão se categorizar principalmente entre as intra-regionais, dentro da mesma região, e as interregionais, entre regiões diferentes, ok? E aí a gente começa a falar, então, agora realmente sobre o nosso território. Os estados brasileiros são 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que fica localizado dentro do estado de Goiás. Então, aqui vocês conseguem ver os 26 estados distribuídos. O que é interessante falar aqui é que o nosso território ele não iniciou desse tamanho. Ele começou mais ou menos aqui.
o que eu tinha, qual é o nome dessa linha? Aí eu estou falando do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro tratado que foi oficializando qual seria a distribuição de terras entre portugueses e espanhóis que disputavam esse território. Então, a gente vai ter, a partir do Cabo Verde, uma média de 370 léguas, que seriam, então, marcando o território português, e para o oeste seria da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas é esse tratado que vai dividir o nosso território. Portugueses para o Nordeste e Sudeste, que seria hoje, e os espanhóis ficariam com o território que seria dos estados do Norte, do Centro-Oeste e alguns do Sul. Então, essa era a divisão que o Tratado de Tordesilhas trazia. No entanto, devido aí, a gente sabe, aquele que interiorizou, que ocupou os espaços, que realmente dominou, tomou posse para si, foram os portugueses. Por isso que hoje em dia esses 26 estados falam a língua portuguesa, né? Uma derivação da língua portuguesa brasileira, ok? E onde é que está localizado o nosso país? O nosso país está localizado aqui no continente americano, no subcontinente América do Sul. Ele faz aí fronteira com 10 países que estão aqui dentro da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Quando a gente traz de volta a linha do Equador e traz também o meridiano de Greenwich, a gente consegue verificar que o Brasil está 100% no hemisfério ocidental, 93% no hemisfério sul e 7% do seu território está dentro do hemisfério norte, ok? Seguindo, a gente verifica então agora, a gente vai continuar falando do IBGE. O IBGE, que é o órgão oficial do nosso país, vai ser aquele órgão que vai trazer, vai coletar, vai buscar, pesquisar e transformar todos esses dados em publicações, para que a gente consiga conhecer a nossa realidade. Todos os países vão ter um órgão estatístico oficial e o nosso é justamente esse. Então, trazendo para vocês aí novamente o que seria o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto público e federal. Ele foi ali pensado, foi colocado no papel no ano de 1934, mas só foi realmente instituído, implementado no ano de 1936 sob o nome Instituto Nacional de Estatística. Apenas em 1940 é que ele recebe o nome que nós conhecemos hoje. E foi também em 1940 que ele vai realizar o seu primeiro censo, mas é o 5º censo que o Brasil realizou, ok? Desde muito antes o censo já era realizado. Teve algum problema ao longo dos seus períodos para ser realizado, mas a partir de 1940, com a criação e implementação do IBGE, nunca mais deixou de ser realizado. Teve períodos em que ele teve que ser realizado no ano seguinte, ou como no caso em 2022, 2 anos depois do seu período, porque o censo demográfico ele é para ser realizado a cada 10 anos. Mas qual é o objetivo do IBGE? A gente vai verificar agora. O objetivo do IBGE, ele vai ser a centralização do levantamento, análise e fornecimento de dados. Por que isso é importante? Porque todos os dados devem convergir para um único local. Antes do IBGE ser criado, a informação ficava espalhada e não se tinha como pegar toda essa informação. Eram os recenseadores que existiam naquele período, entregavam papéis e a população levava para sua casa, preenchia e um pouco depois acabava deixando na igreja. Então, já pensou, nós, com o pensamento de hoje, se tu pega um papel, tu realmente leva para casa, tu preenche todinho, tu deixa de volta naquele órgão? Não, várias vezes a gente acaba perdendo. Então, esse papel do IBGE de centralizar esse levantamento, buscar, ir na sua casa e coletar essa informação, ele vai fazer com que haja essa centralização de dados e esses dados não vão se repetir e vão mostrar ali a nossa realidade. Dentre as funções do IBGE, quais teremos? Então, a gente vai ter nas funções do IBGE, a produção e análise e ainda a coordenação e consolidação de informações estatísticas, a produção e análise de informações geográficas, então ele vai coletar aqueles dados, vai produzir
algo e vai dizer como é que ele está distribuído. Por isso que ele precisa coordenar e consolidar as informações geográficas. E ainda a estruturação e implementação de sistemas de informações ambientais, porque o IBGE não vai se restringir a informações da população, tá ok? Ainda, como documentar e disseminar essas informações e, por fim, a coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Então, a gente vai ter a publicação de todo este material através de sites, de livros. O IBGE vai criar formas da população e dos demais órgãos privados e públicos terem acesso a essas informações também e, assim, eles poderem planejar e se organizar, criar estratégias ou políticas públicas. Aqui nós vamos finalizando a nossa revisão.